Olá, sejam muito bem-vindos ao Dicas de Dor Crônica. Eu sou o Dr. Yuri Martins, sou médico da dor na região de St. Louis, no Missouri, e sul de Illinois, e neste episódio nós vamos falar sobre uma das razões mais comuns pelas quais as pessoas procuram atendimento médico: dor lombar. A dor lombar é extremamente comum. Na verdade, ela é uma das principais causas de incapacidade no mundo. Centenas de milhões de pessoas vivem com dor lombar, e a maioria dos adultos vai apresentar um episódio de dor lombar em algum momento da vida. Para algumas pessoas, a dor lombar é um episódio curto. A pessoa se inclina de um jeito errado, levanta algo pesado, acorda com dor ou tem uma crise depois de alguma atividade. Depois de alguns dias ou semanas, ela se sente muito melhor. Para outras pessoas, a dor lombar se torna recorrente ou persistente. Ela pode ir e voltar ao longo de meses ou anos. Pode interferir no trabalho, no sono, na prática de exercícios, na caminhada, na capacidade de se sentar, ficar em pé, em geral, na qualidade de vida. Quando a dor lombar dura mais de 3 meses, geralmente chamamos isso de dor lombar crônica. A primeira coisa que eu quero que os pacientes entendam é a seguinte: a maior parte das dores lombares não é perigosa, mas isso não significa que a dor não seja real. A dor lombar pode ser muito real, muito frustrante e muito incapacitante, mesmo quando uma ressonância magnética não mostra uma única alteração grave. O mal-entendido comum é pensar que toda dor nas costas precisa vir de uma estrutura específica. Um disco intervertebral que está numa posição errada, uma articulação que está com artrite, um nervo, um músculo. Às vezes isso é verdade, mas com muita frequência a dor lombar é causada por vários fatores trabalhando juntos. A região lombar inclui músculos, ligamentos, discos, pequenas articulações, articulações sacroiliacas, ossos e nervos. A dor pode vir de uma dessas estruturas, mas também pode vir de uma combinação de irritação, inflamação, contração muscular, redução de movimento, sono ruim, estresse e aumento da sensibilidade do sistema nervoso. É por isso que alguns pacientes recebem o diagnóstico de dor lombar inespecífica. Esse termo pode parecer desanimador, mas não deveria ser. Ele não significa que a dor é imaginária. Significa que nenhuma doença ou estrutura única explica completamente a dor. Isso é importante, porque o melhor tratamento geralmente não é apenas um remédio, uma injeção ou uma cirurgia. O melhor tratamento costuma ser um plano bem pensado. Então, vamos falar sobre alguns padrões comuns de dor lombar. O primeiro padrão é a dor predominantemente nas costas, também chamada de dor lombar axial. Essa é a dor sentida predominantemente na parte baixa das costas. Ela pode se espalhar para as nádegas, o quadril ou a parte superior da coxa, mas a região lombar continua sendo o principal local da dor. Esse tipo de dor pode vir dos músculos, ligamentos, discos, articulações facetárias, articulações sacroiliacas ou de uma combinação de vários fatores. O segundo padrão é a dor ciática, também chamada de dor radicular. Ela é a dor que viaja da lombar ou da nádega para a perna, muitas vezes descendo abaixo do joelho. Ela pode ser descrita como dor aguda, em queimação, em choque ou em pontada. Alguns pacientes também apresentam dormência, formigamento ou fraqueza. Esse padrão frequentemente sugere irritação de uma raiz nervosa, às vezes causadas por uma hérnia de disco ou por estreitamento ao redor dos nervos. Outra condição comum é a estenose lombar. Ela é mais comum à medida que as pessoas envelhecem. Estenose lombar significa que existe um estreitamento ao redor dos nervos na parte baixa da coluna. Os pacientes podem sentir dor, peso, dormência ou fraqueza nas pernas ao caminhar ou ficar de pé. Os sintomas frequentemente melhoram ao sentar ou inclinar o corpo para frente. Alguns pacientes percebem que conseguem caminhar por mais tempo quando se apoiam em um carrinho de supermercado. Esse é o chamado sinal do carrinho de supermercado. Outra possível fonte de dor são as articulações facetárias. Essas são pequenas articulações
localizadas na parte de trás da coluna vertebral. Elas podem se tornar dolorosas por artrite ou degeneração. A dor das articulações facetárias geralmente é sentida principalmente nas costas e pode se espalhar para a nádega, quadril, lateral do tronco ou parte superior da coxa. A articulação sacroiliaca também pode causar dor lombar e na nádega. Essa articulação conecta a coluna à pelve. A dor dessa região pode piorar ao sentar, levantar de uma cadeira, subir escadas ou virar na cama. Agora, como a dor lombar é tão comum, é muito importante saber quando ela pode ser sinal de algo mais sério. A maior parte das dores lombares não é uma emergência, mas alguns sintomas devem levar o paciente a procurar avaliação médica urgente. Esses sinais de alerta incluem perda nova do controle da bexiga ou do intestino, incapacidade nova de urinar, dormência na região da virilha ou na área de sela entre as partes íntimas e o ânus, fraqueza progressiva em uma ou nas duas pernas, dor intensa após trauma importante, febre, calafrios, infecção grave recente, histórico de câncer com dor lombar nova, perda de peso sem explicação ou dor intensa que continua piorando e não melhora com repouso ou mudança de posição. Uma emergência que os pacientes devem conhecer é a chamada síndrome da cauda equina. Ela acontece quando os nervos na parte inferior do canal da coluna são comprimidos de forma importante. Os sintomas podem incluir problemas na bexiga ou no intestino, dormência na região da sela, dor lombar intensa, sintomas nas duas pernas ou fraqueza progressiva. Essa condição exige avaliação urgente e, geralmente, uma ressonância magnética deve ser pedida pelo seu médico. Agora, vamos falar sobre exames de imagem. Muitos pacientes com dor lombar querem saber se precisam de uma ressonância magnética. A ressonância pode ser muito útil na situação certa. Ela é importante quando há suspeita de infecção, câncer, fratura, síndrome da cauda equina, compressão importante de nervos ou quando cirurgia ou algum procedimento está sendo considerado. Mas a ressonância magnética de rotina não é recomendada para todo episódio de dor lombar. Um dos motivos é que muitos achados na ressonância são comuns, mesmo em pessoas sem dor. Abaulamento de disco, artrite, degeneração, alterações de desgaste se tornam mais frequentes com o envelhecimento. Esses achados podem ser importantes em alguns pacientes, mas não explicam automaticamente a dor. Uma boa interpretação da ressonância sempre depende da história do paciente, do exame físico e do padrão da dor. A ressonância deve apoiar a avaliação clínica e não o contrário. Ela não deve substituir um bom médico. Agora, vamos falar sobre prognóstico. A evolução da dor lombar depende da sua causa. A maior parte das dores lombares agudas inespecíficas melhora bastante dentro de várias semanas. No entanto, a recorrência é comum. Alguns pacientes melhoram e depois têm outra crise no futuro. Outros continuam com sintomas por mais de 3 meses. Isso significa que a dor lombar muitas vezes é melhor entendida como uma condição que pode oscilar ao longo do tempo, e não como uma lesão isolada que sempre desaparece para sempre. Para a hérnia de disco e dor ciática, a evolução natural costuma ser favorável. Muitos pacientes melhoram sem cirurgia. Em algumas pessoas, o próprio corpo pode reduzir ou reabsorver parcialmente o material da hérnia de disco ao longo do tempo. A cirurgia pode aliviar a dor na perna mais rapidamente em alguns pacientes selecionados, mas muitos pacientes que não fazem cirurgia também podem melhorar com o tempo. Na estenose lombar, a evolução costuma ser variável, mas nem sempre é rapidamente progressiva. Alguns pacientes melhoram, muitos permanecem estáveis e um grupo menor piora. A maioria dos pacientes não fica paralisada de repente por causa de uma estenose lombar degenerativa típica. As decisões sobre tratamento devem se concentrar no tipo da dor, na distância que a pessoa consegue caminhar, nas atividades do dia a dia, na independência e na qualidade de vida do paciente. As fraturas por compressão de vértebras são diferentes. Elas são fraturas nos ossos da coluna, frequentemente relacionadas à osteoporose.
A dor pode melhorar ao longo de meses, mas a fratura pode ser um sinal de alerta de que a saúde óssea precisa ser avaliada. O tratamento deve abordar a dor, mas também a osteoporose, a prevenção de quedas e a redução do risco de novas fraturas. A dor lombar inflamatória é outra categoria importante. Condições como a espondiloartrite axial podem começar em adultos jovens e causar rigidez matinal, dor que melhora com exercício e sintomas que não melhoram muito com repouso. O diagnóstico precoce é importante porque os tratamentos modernos podem ajudar muitos pacientes e podem reduzir a incapacidade ao longo prazo. Dor relacionada à infecção ou ao câncer é muito menos comum, mas é uma causa séria de dor lombar. Quando ocorre, o diagnóstico e o tratamento precoce são muito importantes. Agora, vamos falar um pouquinho sobre tratamento. Um dos tratamentos mais importantes para a dor lombar também é um dos mais simples: manter-se ativo quando isso for seguro. Para a maioria dos pacientes, repouso prolongado da cama não ajuda. Movimento leve e retorno gradual às atividades geralmente são melhores do que repouso completo. Isso não significa forçar o corpo através de dor intensa. Significa evitar inatividade desnecessária. Quando os pacientes param de se movimentar por muito tempo, podem desenvolver rigidez, fraqueza, medo de se mover e piora da incapacidade. Uma ideia útil é entender que sentir dor nem sempre significa causar dano. Algum desconforto durante a recuperação é comum, especialmente ao voltar a se movimentar depois de uma crise. Exercício é um dos tratamentos com melhor suporte científico para a dor lombar crônica. Não existe um exercício perfeito para todas as pessoas. Caminhada, fisioterapia, fortalecimento do core, exercícios de mobilidade, exercícios baseados em pilates, exercícios do tipo Mackenzie, condicionamento aeróbico, yoga ou tai chi podem ajudar diferentes pacientes. O melhor plano de exercício é aquele que é seguro, realista e principalmente sustentável. O exercício ajuda mais do que apenas os músculos. Ele pode melhorar a confiança, reduzir o medo, melhorar o sono, melhorar a função e ajudar a acalmar um sistema de dor excessivamente sensível. A fisioterapia também pode ser útil, especialmente quando é ativa e orientada por objetivos. Um bom programa de fisioterapia não deve focar apenas em alívio temporário. Ele deve ajudar o paciente a entender a dor, mover-se com mais confiança e retornar gradualmente às atividades do dia a dia. Sono, estresse e humor também importam. Dor crônica e sono ruim se reforçam. A dor atrapalha o sono ruim faz a dor parecer pior. Estresse, ansiedade, depressão e medo de se movimentar também podem aumentar a intensidade da dor e a incapacidade. Isso não significa que a dor seja apenas psicológica. Significa que o sistema nervoso faz parte da experiência da dor. Medicamentos podem ajudar alguns pacientes, especialmente durante crises, mas raramente são a resposta completa. Anti-inflamatórios, como o ibuprofeno ou naproxeno, podem ajudar no curto prazo, mas não são seguros para todos. Eles podem afetar o estômago, os rins, o coração, a pressão arterial e o risco de sangramento. O paracetamol sozinho não mostrou benefício forte para a dor lombar aguda, mas ele muitas vezes pode ser usado como um adjuvante. Relaxantes musculares podem ajudar pacientes selecionados por períodos curtos, mas podem causar sonolência, tonturas e quedas. Opioides geralmente não são recomendados para a dor lombar crônica. Eles apresentam riscos como dependência, constipação, sedação, overdose, efeitos hormonais e, às vezes, piora da sensibilidade à dor. Gabapentina e pregabalina são frequentemente usados para dor relacionada a nervos, mas não são recomendados de rotina para dor ciática ou dor lombar inespecífica, porque os benefícios são incertos e os efeitos colaterais podem ser importantes. Injeções podem ajudar pacientes selecionados, mas não são indicadas para todos os tipos de dor lombar. Injeções epidurais de corticoide podem ajudar pacientes selecionados com dor ciática aguda e intensa, causada por inflamação de uma raiz nervosa. O benefício geralmente é modesto e somente durante alguns meses.
mas para o paciente certo, pode reduzir a dor o suficiente para ajudar a pessoa a se movimentar, dormir e participar da reabilitação. Quando há suspeita de dor nas articulações facetárias, bloqueios diagnósticos dos ramos mediais podem ser usados para testar se essas articulações são prováveis geradoras de dor. Se os bloqueios proporcionarem forte alívio temporário, a ablação por radiofrequência pode ser considerada. A ablação por radiofrequência usa calor para interromper sinais de dor de pequenos nervos que levam informações das articulações facetárias até o seu cérebro. Ela não cura artrite e os nervos podem crescer novamente com o tempo, mas pode proporcionar meses de alívio em pacientes bem selecionados. Injeções na articulação sacroiliaca podem ser consideradas quando o padrão da dor e o exame físico sugerem que a articulação sacroiliaca é uma causa importante da dor. A cirurgia é necessária apenas para pacientes selecionados. A maioria das dores lombares não precisa de cirurgia. A cirurgia é mais útil quando existe um problema estrutural claro que combina com os sintomas e que não melhorou com o tratamento não cirúrgico adequado. Um exemplo é a dor ciática persistente causada por uma hérnia de disco lombar. Em pacientes selecionados, a cirurgia pode reduzir a dor na perna mais rapidamente do que o tratamento não cirúrgico. No entanto, no longo prazo, muitos pacientes que não fazem cirurgia também podem melhorar, de modo que os resultados a longo prazo podem se tornar muito semelhantes. A cirurgia pode ser urgente em situações como síndrome da cauda equina, infecções da coluna com comprometimento dos nervos, fratura instável ou certos tumores. A mensagem principal é que o tratamento da dor lombar não deve ser aleatório. Ele não deve ser um ciclo sem fim de remédios, exames de imagem, injeções e encaminhamentos sem um plano claro. Uma abordagem cuidadosa começa identificando o padrão da dor, se a dor está principalmente nas costas, se ela desce pela perna, se existem sinais de alerta, se o paciente está perdendo a força, se a caminhada está limitada, se o sono está ruim e se o paciente tem medo de se movimentar e se isso está atrapalhando a recuperação. Depois disso, o plano deve ser adaptado ao paciente. Para muitas pessoas, a base do tratamento é educação, movimento, exercício, fisioterapia, melhora do sono, manejo do estresse e uso cuidadoso de medicamentos. Procedimentos ou cirurgia podem ser úteis quando o diagnóstico e sintomas indicam que eles fazem sentido. Então, a mensagem mais importante de hoje é esta: a dor lombar é comum, real e às vezes incapacitante. Na maioria dos casos, ela não é perigosa. Muitos pacientes melhoram com o tempo. Movimento, educação e um plano que trata a experiência da dor como um todo. O objetivo não é simplesmente perseguir achados da ressonância magnética. O objetivo é entender o padrão da dor, descartar problemas sérios, restaurar o movimento, reduzir a sensibilidade à dor, melhorar a função e usar tratamentos direcionados quando eles são apropriados. Obrigado por ouvir o Dicas de Dor Crônica. Se este episódio foi útil para você, siga o podcast, deixe um comentário e compartilhe com alguém que possa estar sofrendo com dor lombar. Você também pode aprender mais sobre condições de dor crônica e opções de tratamento no meu site www.ycmartins.com. Novamente, o site é www.ycmartins.com. Eu sou o Dr. Yuri Martins e nos vemos no próximo episódio.